Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa por dentro da pós. Eu sou o professor Edson, sou tutor dos cursos da pós-educacional e hoje eu não estou sozinho. Hoje eu estou com a professora Rosimeire, que nós vamos falar hoje sobre a atuação do pedagogo e o brincar livre da criança. Professora Meire, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco, participando desse programa. Espero que todos vocês que estão acompanhando aproveite bem, né, porque foi um tema pensado para vocês, que qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos aqui, tá bom? Professora Meire, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Edson, o convite. Você sabe que muito me encanta, eu sou uma pessoa apaixonada por esse assunto, por esse tema, é foco das minhas pesquisas, então eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando novamente, podendo trocar ideias, experiências e aprender. Como diz, aprender, né? Já começamos bem. Professora, eu observei, eu li alguns documentos seus, até mesmo na tua dissertação, que você, como você já deixou, como diz, a deixa, né, sobre o brincar livre. Então, Edson, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para que você veja como eu cheguei nisso, né? Então, Edson, eu tenho 38 anos de profissão, como professora, como pedagoga. Na educação infantil, eu estive por 24 anos em sala de aula. Então, é bastante tempo. Depois eu fiz outros trabalhos, também trabalhei em outras escolas, com outras atividades. Mas como professora de educação infantil, eu fiquei 24 anos. Edson, eu sou autora de livros didáticos para a educação infantil também, você sabe disso. E o que me encantou, o que me chamou para eu pesquisar este brincar? E que você já falou, é um tema que eu gosto muito, né? Você sabe bem disso. E foi desde que eu estava na sala de aula que eu observava como as minhas crianças brincavam. Como elas eram criativas enquanto brincavam. E isso foi mostrando para mim que esse brincar é uma coisa muito rica. Porém, dentro da escola, Edson, você está falando do brincar livre, nós vamos chegar lá. Ok. Dentro da escola, nós, professores, quando planejamos, quando organizamos nosso plano de trabalho docente, o que é que nós fazemos? Colocamos lá algumas atividades de brincar. Então, nós falamos assim, hoje vamos brincar de pular corda? Vamos brincar de bola? Vamos brincar de fazer trenzinho? E vamos por esse caminho. Sim. Aí eu fiquei pensando, mas e quando essa criança está brincando sem ser com esse planejamento? Como é? Como que ela consegue brincar sem eu estar direcionando, planejando por ela? Porque quando nós planejamos o brincar, nós professores, nós já criamos o local onde vai ser brincado, que material nós vamos utilizar para brincar. Nós vamos preparando tudo isto e a criança não se envolve tanto. Ela executa, sim, ela participa, ela vibra. Porém, diferente do que quando ela cria as suas próprias brincadeiras. Então, quando a gente fala nesse brincar livre, o que é isto? É um brincar que nós vamos pegar, Edson, não pela questão do livre, mas vamos pegar pela livre escolha. Até porque, o que acontece? Como a professora mencionou agora há pouco, né? Se nós planejarmos ali, vamos deixar esse brinquedo aqui, vamos deixar tudo organizado e vamos brincar, vamos ensinar ele como brincar de tal maneira. A criança, ela vai, me corrija se eu estiver errado, ela vai interagir por ali por poucos minutos. Agora sim, se você deixa ela brincar à vontade, ou brincar livre para ela do jeito que ela quer, aí, ela vai longe. Por quê? Porque ela é parte, né? Ela é a criadora, ela é a criança inventiva daquele momento.
Então, isso aí dá muito prazer a ela. Por exemplo, quando ela está brincando de livre escolha. Ninguém disse para ela, vamos brincar de pular corda. Mas pode até ter uma corda lá, disponível. Pode ter um carro, pode... Ela cria. Como ela cria? Ela pode pegar essa corda e não brincar de pular a corda, mas sim de amarrar, mas sim de fazer essa corda se transformar em alguma coisa. Então, nesse momento, ela está fazendo a sua livre escolha e brincando de um modo que realmente ela fica mais envolvida, porque todo o cenário, todo o enredo, todo o movimento foi pensado por ela. Ela cria o imaginário dela, né? Ela tem uma... Bom, vamos resgatar aqui. A criança tem, Edson, uma criatividade que você não imagina. Ela consegue transformar 2 pedacinhos de madeira num brinquedo. Ela consegue também se transformar. Ora ela é criança, ora ela já está virando um avião, daqui a pouco ela já virou uma borboleta, ela já pulou, ela já... Pensa no movimento de criatividade, de inventividade que ela tem. Ela é assim uma criança que é rica. Observando essa criança no seu brincar, você vai ver que riqueza é esse brincar dela. Esse brincar dessa criança, principalmente nessa faixa etária da educação infantil, que é onde a brincadeira mais acontece, ou melhor, acontece com maior intensidade, com mais intensidade, porque é a fase dela. Esse brincar faz parte do seu cotidiano, da sua vida. Então, o que acontece com essa criança? Quando ela está ali envolvida nesse brincar, quando ela está ali criando, quando ela está ali experimentando, ela tem ao seu redor um grande campo de experiências. Eu digo assim, o brincar, ele é um direito. Está em todos os nossos documentos. Sim, né? verdade. Todos. Brincar é um direito, mas ele é mais que isto. Né? Eu digo que o brincar é a vida da criança. O brincar, ele é um campo de experiência, é um laboratório para a aprendizagem, sabe? É brincando que ela vai descobrindo um mundo. Também costumo falar, Edson, depois de tanto estudar, depois de tanto ler, depois de tanto conhecer, depois de tanta pesquisa. E aí, eu costumo dizer assim, que quando a criança está brincando, ela está criando um mundo menor dentro de um mundo maior. Exatamente. Sabe? E isso tudo, Edson, eu vou dizer assim para você, nem sempre eu pensei assim, eu não posso, né? Quando eu comecei a observar essa criança brincando, eu via elas brincando, eu imaginava coisas. Mas eu só fui ter certeza disso tudo quando eu comecei a me debruçar, a estudar esse brincar. Porque ele me chamou tanta atenção que eu precisei parar e dizer, vamos estudar para aprender o que é isto. E como eu posso, enquanto professora, acompanhar esse brincar dessa criança. Quantas vezes na escola a gente tem pouco tempo para essa criança brincar? A gente envolve ela em diferentes atividades. Sim. Muitas atividades no dia todo. E dirigimos o brincar. Até o brincar é muito planejado, né? É verdade. Aí o que a gente fala sobre isso? Quando você liberta, deixa a livre escolha, o que acontece? O mundo se transforma e a escola se transforma, né? A criança precisa de tempo, de espaço para construir o seu brincar. E por meio deste brincar, a sua aprendizagem. Quantas atividades, quantas aprendizagens é possível ver dentro de uma brincadeira que para nós, adultos, pais, mães, parece tão simples. Quantas vezes em casa mesmo, vou falar da minha experiência, meus filhos são grandes, mas quantas vezes em casa eu dizia assim, eu pensava, né? Chamava um dos filhos, o que você está fazendo? Estou brincando. Eu dizia, está só brincando. Só brincando. Quantas vezes a gente diz assim, ele está lá brincando. Está lá no quarto brincando. Está lá na sala brincando. Pai, mãe, a gente fala isso em casa.
ele está brincando. Você já parou para observar esse brincar? E é uma coisa interessante que você comenta, porque assim, ó, o pai, a mãe, tá lá brincando. Mas assim, eu tenho certeza que quem está nos vendo, assistindo, não se atentou para isso na atenção do o brincar. Que tipo de brincar? Que tipo de brincar? Não é só, tá só brincando. Esse só brincando, e vamos pegar mais uma coisa que faz parte do que eu descobri, do que eu li e tudo mais. Esse brincar dessa criança, esse só brincando, dá a impressão que é uma atividade por atividade. Exatamente. Né? Ele está lá só brincando. Tal. Quando a criança brinca, ela faz isso com tanta seriedade, porque para ela não é só um brincar, é um experimentar, é um vivenciar, é um criar, é um imaginar, é uma tomada de decisões. Quantas vezes você, não sei se você acompanha ou quem está nos assistindo, a gente já viu a criança tomando decisões enquanto brinca. Que decisão? Vamos pegar um exemplo da brincadeira de casinha. Uma brincadeira tão comum, mas tão rica de aprendizagens, tão significativa para essa criança. Algumas pessoas costumam dizer assim, ela está só imitando a mãe, a avó, alguém, né, quando ela brinca de casinha. Ela pode estar representando papéis, mas ela não está só imitando. Exatamente. Porque dentro dessa representação de papéis sociais, que seja da mãe, da avó, da pessoa com quem ela convive muito próximo, o que acontece? Ela também coloca o que ela entende daquele mundo. Uhum. Ela representa um papel, no entanto, ela tem o seu jeitinho singular. A brincadeira de casinha tem lá várias crianças brincando de casinha, meninos, meninas, todo mundo gosta de brincar de casinha. Quem não brincou de casinha? Quem é que ainda não brincou de casinha, né? Mas a criança, quando está brincando de casinha, cada uma tem um jeito de organizar a casa, de dispor os pires, as xícaras, de fazer o chá, o movimento de tomar o chazinho, de oferecer para você um bolinho, porque quando você está lá brincando de casinha, você também se transporta. Uhum. Eu, quando sento com uma criança e vou brincar de casinha, que me convidam, eu não penso duas vezes, porque é uma coisa que eu amo. Aí eu adoro receber o chazinho. Você quer tomar um chazinho, tia? Eu digo, eu quero. Você quer chá de quê? Olha só, a riqueza da situação, sabe? Quando você para ver, você vai vendo quanto é rico isso. Você quer com açúcar ou sem açúcar? Olhe. Já começa por ali, né? Olha o aprendizado, né? Pouco ou muito? Você gosta de bolo? Do quê? De chocolate, por exemplo, né? Eu vou fazer para você. Daí mexe a panelinha, tem o forninho, põe no forno, tira do forno. Tá vendo quanto movimento? Olha quantos conteúdos. Olha quantos objetivos de desenvolvimento e aprendizagens propostos na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que é nosso referencial agora, né, da educação infantil e dos outros segmentos também, que está sendo ali, nesta brincadeira, aprendido. E esse aprender fazendo é tão significativo que ele não vai ficar só dentro da escola, ele vai para a vida toda. Não, com certeza. E assim, além de brincar, é uma riqueza, você vê, a criança, ela faz com uma maior naturalidade, entende? Aí quando os pais estão ali, que nem você mencionou, aqueles poucos pais, né, porque assim, devido à demanda do dia a dia, a correria deles, sai de manhã, leva a criança para a escola, não sei o que, chega em casa, então torna-se uma vida corrida. Aí o pai, assim, aqueles pais que e dedica o seu tempo lá com os seus filhos brincando, mas naquele momento exato que ele vê a criança brincando, ele vê o quão rico que é. Então, tem os pais ainda que eles incentivam as crianças, né, no brincar.
né? Eu vejo hoje assim, ó, vamos fazer um paralelo do hoje com o nosso tempo lá atrás, antigamente. Era tão bom. Entendeu? Lógico que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Mas eu falo para meus sobrinhos, até hoje, para mim não teve tempo melhor do que aquele brincar lá atrás, entendeu? Nós podíamos brincar, não tinha aquele perigo todo, e era assim, era a inocência, né? A gente brincava livre. Então, porque nós tínhamos uma livre escolha. Exatamente. A gente até podia brincar na rua, até podíamos brincar no fundo de um quintal, tinha quintal. Sim. A gente podia brincar de subir em árvore, escolha, livre escolha. Então, o que é o brincar livre? Nada mais é do que uma livre escolha do que eu quero brincar. Quantas vezes eu também, que morava numa casa, numa cidade menor, a rua era o nosso quintal. Passava um pouco o carro e a gente podia brincar na rua o dia todo. Hoje a gente vê que não é bem assim. Não é nada assim. Mas assim, você fala em atenção para o brincar. Esse é um assunto que a gente precisava falar muito, 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 sabe? Às vezes o pai, a mãe, trabalha o dia todo, a gente sabe disso, até tarde também, da noite, e tem uma pessoa que ajuda a cuidar, corre buscar na escola e tal. Mas eu digo assim, às vezes não é a quantidade do tempo que você passa com o seu filho, com essa criança, mas a qualidade. Por exemplo, se você conseguir dentro de casa, porque tudo vem de casa, né? As coisas têm que acontecer em casa. A escola é uma parceria, é um complemento, a escola é uma ponte, mas não é o fim. Não pode, não é tudo da escola. Exatamente. A escola tem seu papel e a família tem o seu papel. Então, quando acontece da gente ter tempo, pode ser pouco, mas com qualidade. Deixa o celular do lado, deixa tudo do lado, senta 10 minutos, 15 minutos com esta criança, com esse filho, com esta filha, pode ser no quarto, aonde ele decidir, para brincar. Pode ser de carrinho, de boneca, um jogo de montar, um quebra-cabeça. A qualidade, essa atenção, muda tudo. Com certeza. Muda tudo. Tá. Professora, nós vamos fazer agora um intervalo e já retornamos em 5 minutos. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio e nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O
O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, estamos de volta. Precisamos para um minutinho para a gente tomar um fôlego, tomar água. Você vê que o tema é interessante e a gente vai conversando aqui, o tempo vai passando aqui, mas isso que é bom. Professora Meire, eu vi, como eu falei agora há pouco, nós conversamos sobre a tua pesquisa de dissertação para o mestrado, o qual nós terminamos em 2019. E assim, há pouco você mencionou que fez uma pesquisa, estudou para fazer essa dissertação. Aí eu faço a pergunta, parou por aí? Não para, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente pensa, pronto, já descobri tudo. Edson, não é bem assim, né? Exatamente. Algumas pessoas pensam, já fez o mestrado, fez o doutorado, sabe tudo. Não, a gente está sempre aprendendo, Eu vou fazer um parênteses aqui para falar alguma coisa que me acompanha ao longo da minha vida. Sim. É uma frase de Guimarães Rosa, que diz assim: o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permitir. Exato. Veja, então a gente não vai parar de aprender nunca. Sabe Guimarães. Aí tá, eu fui lá, eu já vinha de um estudo de observação, mas eu precisava de uma pesquisa para fortalecer, para dar científico aquilo que eu vinha observando. Então eu precisei estudar, claro, vamos estudar. Estudei bastante e tal. Fiz algumas descobertas naquela pesquisa, sim, porque eu li muito. Você sabe bem. E como? Você sabe bem o que foi nossa vida de estudante. Mas nós, professores, somos eternos estudantes. Nós não podemos parar, porque hoje, a criança de hoje já não é mais a mesma de tempos atrás. Não, de modo algum. O aluno de hoje não é o mesmo. A sociedade de hoje não é a mesma. A escola não é a mesma. O que nós vivemos numa pandemia? A escola se transformou, as casas se transformaram em escola, em sala de aula, quer dizer, então nada é eterno. Os próprios professores tiveram que se transformar, vamos assim dizer? Em tempo muito recorde. Exatamente. Porque da noite para o dia, a casa do professor se transformou numa sala de aula, o quarto deixou de ser quarto e o professor teve que não dominava, que realmente não dá para dominar todo da tecnologia, precisou entrar num ritmo de estudo, de ferramentas, de montar câmera, de saber como que faz. Foi uma loucura, mas foi um grande aprendizado, para todos nós. Exatamente. Todo aprendizado causa um medinho, dá uma angústia na barriga, mas agora a gente já domina alguns mecanismos. No entanto, não dá. Amanhã já não dá mais esse aqui. Esse telefone já não serve mais. Então, a mudança é muito rápida na sociedade. E ela é constante, né? Constante, e as informações acontecem em tempo recorde. Então, veja, nós, professores, não podemos parar de estudar.
eu continuo estudando e continuo observando. Toda a possibilidade que eu tenho, eu vou para uma escola, eu gosto de observar crianças, eu vou a parquinhos, praças, e lá eu vejo crianças. Eu sento para observar, porque é rico, é encantador, é uma coisa assim que vai te movendo, que eu passo horas, se me deixar assim observando, brincando com criança, adoro brincar com criança, adoro sentar no chão e ouvir, adoro que eles... Eu gosto de contar histórias, sabe? Tem 2 menininhos que eu amo de paixão, que a gente está convivendo bastante, que é o Bernardo e o Benício. Que eles são uma graça. E eu aprendo tanto com eles no dia a dia. Quando eu vejo alguma coisa, eu vou nos livros. Os livros são os nossos referenciais para dar sentido e mostrar para nós o que aquela ação significa. Sim. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu li muito Winnicott, que é uma linguagem muito difícil. Isso é. Mas ele tem um estudo do brincar dessa criança que é assim encantador. Encantador, rico, te prende. Você quer mais, sabe? E eu encontrei lá algumas razões pelas quais as crianças brincam nesse autor. E assim, a primeira razão que eu encontrei é porque essa criança, ela brinca porque ela é muito criativa. E isso me encantou porque eu já via que as crianças eram criativas. Mas quem falou isto? Como ele prova isto? A criança é muito criativa, mas tá. E assim, aí vamos pegar um gancho. Como que ele fez para chegar nessa, como é que eu posso dizer, nessa visão, nessa concepção? É observando? Observando, estudando. Porque não tem da onde, nada vem do nada para o nada. Não tem da onde. Nós, na escola, para fazer um planejamento, se a escola tem uma determinada linha de trabalho, a gente precisa estudar. O professor, às vezes, está dando aula nesta escola, que trabalha desta maneira. Uhum. De repente, ele muda de escola no final do ano e vai para aquela escola. E essa escola tem esta proposta pedagógica, tem esta ideologia, né? E o que outro acontece? Ritmo, ele vai ter que se adaptar. O que acontece? Eu tenho que estudar. Ela segue um determinado autor, é mais construtivista, é mais interacionista, ou é mais tradicional, não me importa. Mas eu não sei tudo isso, então eu tenho que estudar. Então, veja, estudar é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Apesar de todo o trabalho que a gente tem na escola, de caderno, preparar aula, corrigir, nós também temos que estudar. Eu já pego um paralelo na seguinte questão. Quando nós lá atrás fizemos a graduação, estudamos para aquilo. Aí você olha hoje, você já é mais experiente, você estudou mais, você se preparou, você pega teu TCC, você olha ali, falei, gente, eu poderia ter falado mais sobre isso aqui, não acredito que eu disse isso, né? Você vê, então assim, o estudo, o que nos levou, você está sempre aprendendo, nós estamos sempre evoluindo e sempre nos questionando, porque aquele negócio, você olha para trás, poxa, mas eu podia ter dito... Então, veja, nós professores temos isto, mas não é só nós professores. Para você ser experiente naquilo que você faz, seja em qualquer profissão, você tem que estudar. Vai ter, não tem como. Até mesmo para você montar algum eletrodoméstico em casa, você tem que ler o manual. Já começa por aí. Ó. O exemplo mais básico, claro. Você tem que pegar... Se você não pegar o manual do que você vai fazer, às vezes você não chega lá. Então, até mesmo um eletricista, um encanador, às vezes ele precisou estudar para isso. Não tem como. Às vezes tem esses que são mais do fazer. Uhum. Mas alguém foi falando para ele também como que era, como que não era, né? Então, faz parte. Estudar é parte da nossa vida. Mas também é muito
singular, né, Edson? Porque tem gente que não vê assim. Exatamente. Mas hoje, com essa inovação, com a tecnologia, com essa mudança no cenário da sociedade, se nós não estivermos o tempo todo nos aperfeiçoando, fazendo a nossa formação continuada, e às vezes também nós esperamos só da escola, que faça o movimento das formações continuada. A formação continuada na escola, ela é extremamente importante. Por quê? Porque daí ela reúne todos os professores e tal, e aí a gente consegue trocar muitas experiências. Mas a formação também é nossa, né? No individual, você em casa, você lendo, você estudando, você fazendo anotações, você fazendo descobertas, então é nossa também. A continuada das escolas que nós participamos, que nós também como pedagogos organizamos, é importante. Sim. Porque nós estamos num grupo. Mas nós não podemos só contar com esta formação. É nós também que vamos buscar, né? Como é que eu ia chegar a pensar num brincar livre como uma livre escolha? Como? Como que eu vou pensar? Como que isso se dá dentro da escola? Eu conversei com muitos professores e converso ainda hoje. Como que essa criança consegue ter a possibilidade de fazer escolhas do que ela quer brincar? Sabe? Quando eu vou para as escolas e converso com professores, eu pergunto assim, uma pergunta que me move, como que a criança cria brincadeiras livres dentro da escola? Como é difícil responder. Por quê? Porque o professor não está acostumado com essa ideia da livre escolha. Sabe? Quantas vezes a gente chama a criança para brincar? Nós vamos brincar disto, né? E ela vai para outro lado. O que significa? Que ela está fazendo uma outra escolha. Uma outra escolha. Ela não quer brincar de baldinho, de pazinha, nem de casinha. Hoje ela quer ser motorista de caminhão de lixo. Então ela sobe num determinado banco, senta e ela dirige. Ela faz barulho do caminhão de lixo. Eu observei uma criança que fazia isso. Encantador, sabe? Uhum. E ela leva consigo os coleguinhas que querem acompanhar ela nessa brincadeira. Ela escolheu, mas ela fez o cenário dela, ela fez o enredo dela, ela convidou os personagens que ela quis. Você vai ser o motorista, você vai ser o que cata o lixo, você vai ser o maquinista, às vezes, quando estão brincando de dirigir um trem aí, né, de ser o maquinista e coisa e tal. Como que isso acontece? O professor, às vezes, não está com um olhar atento para esse modo de brincar dentro da escola. Às vezes, ele, com tantas coisas, com tantas atividades, com tantas cobranças, né, acaba deixando esse brincar com livre escolha no segundo plano. Até porque mesmo na escola a criança tem o tempo na hora do recreio para brincar. Né? Então já começa por aí. A criança pequena também, dá para a gente pensar um pouco também, Edson, na expectativa dos pais, das nossas crianças da educação infantil, quanto à ida para a escola. O que meu filho e minha filha vão fazer na escola? Só brincar? Volta o só brincar. Né? Exatamente. Então a gente também precisa trabalhar muito numa tríade que vamos ter que ir lá, família, a criança e a escola. Nós temos que formar essa tríade para que isso seja uma grande parceria. Só quando nós tivermos esta parceria é que nós vamos entender qual é o papel da escola, qual é o papel da família e como deixar nossas crianças serem protagonistas das suas descobertas, das suas experiências. Isso é o que eu penso que nós temos que trabalhar e fortalecer. Maravilha. E eu vejo o seguinte, que a criança ela vai
a criança que brinca e vai, eu já comentei isso até mesmo em casa para os meus amigos, que é o seguinte, a criança que vai cedo para a escola, para o IC-mês, hoje, né, para o IC-mês, ela se desenvolve mais rápido do que uma criança que o pai fala, não, o pai e a mãe falam, não, vamos deixar em casa. Vou mandar na idade obrigatória. Mas, Edson, agora, na nova legislação, a obrigatoriedade chegou aos 4. Chegou, não, exatamente. Já estamos com 4. Então, assim, hoje a criança, ela precisa de interações. A nossos documentos diz que toda a organização da escola, da educação infantil, tem que estar pautada em interações e brincadeiras. Exatamente. Veja, ela vai interagir com crianças, com seus pares, mas vai interagir com adultos e vai poder brincar. E é nesse brincar pode ser um brincar planejado por nós professores, um brincar de livre escolha, um campo enorme e vasto de aprendizagem. Mas isso a família também precisa entender. Exato. Porque senão a família, né, podem até discordar, mas a família pode acabar querendo cobrar muito, que a criança faça. Só parece que vê resultado quando está feito algo. Exatamente. Porque muitas vezes no brincar não se registra aquilo, porque ela vivenciou, entende? Aí parece que não tem significância, não tem significado, mas não. Então, se nós conseguirmos, volto a falar, ter esta tríade que monte a família, a criança e a escola, para a gente fechar uma grande parceria e trabalhar juntos. O pai e a mãe também precisam entender o que essa criança está aprendendo dentro da escola, seja nas diferentes atividades que ela faz durante o dia na escola. Ela tem muitas aprendizagens, ela faz muitas descobertas no dia. E isso que você comentou faz toda a diferença. Aonde tem a parceria dos pais junto com a escola. Isso, para os professores, é de uma riqueza e é fundamental, entendeu? E quem que tem a ganhar com isso? A própria criança. A criança, né? Nós temos que estar juntos. Nós não temos que nos separar. Temos que estar lado a lado. Juntinhos, para que a gente quer o quê? A gente quer que essa criança se desenvolva. Seja nós pais ou professores, escola, né? Nós queremos que essa criança se desenvolva em todos os sentidos. Na área cognitiva, emocional, na física, na questão da um conjunto. Ela é um ser integral. Ela não é pedaços. Agora só a parte física. Depois só a parte emocional. Depois só a parte... Não, ela é um todo. Então, quando a gente enxerga ela também como um todo, a gente vê os avanços em todas as áreas. Como que a gente vê isto? Em parceria. Quando a criança em casa não está conseguindo... Nós, professores, Edson, nós sabemos o que uma criança de 2... Pelo tudo nós estudamos. Não é nada do achismo. Exato. A gente não vai dizer assim, uma criança de 2 anos, eu acho que ela tem que comer sozinho. Não, nós não achamos. Uma coisa que eu aprendi é a questão assim, eu acho, achar é a mãe de todos os erros. Já começa por aí, você não pode achar. Entendeu? A gente, quando tem alguma dúvida, nós temos que pesquisar e estudar. Então, por exemplo, se todas as crianças da sala estão conseguindo calçar o sapato, vamos pegar um exemplo muito simples, né? Mas você não está conseguindo. Eu vou fazer um parâmetro e dizer assim, mas todo mundo já está na faixa, já era uma habilidade, uma competência que eles deveriam estar sabendo. Ok, mas você tem seu tempo. Nem todo mundo está igual, mas eu tenho, sabendo com estudos, com pesquisa, com conhecimento, não pelo achismo, eu vou dizer o seguinte, então tá, o Edson não está conseguindo fazer essa atividade sozinho, o que eu vou fazer?
eu vou dar uma atenção a ele, vou mostrar a ele, porque faz parte do processo de desenvolvimento da criança nessa faixa etária. Exato. Então, quando a gente diz assim, agora seria muito importante que todas as crianças já estivessem fazendo a livre escolha da sua roupa, que é muito importante. Ela pode escolher uma roupa de verão no inverno danado, no frio de Curitiba, e ela querendo vestir uma saia, uma regatinha, né? A gente tem que trabalhar com isso. A família também tem que trabalhar com isso, não só nós. Não, você não vai vestir. Não, às vezes, gera muito mais curiosidades. Então, se você consegue parar um pouquinho e explicar o porquê, né? A criança é tão curiosa que você sabe que tem uma fase que é só dos porquês. Nossa. Então, você imagina quanta curiosidade ela tem, quanta coisa ela tem para nos ensinar também. Eu acho isso uma troca muito rica. Mas é interessante. E é interessante essa fala, porque é o seguinte, ele não basta só nós chegarmos e dizer assim, não, temos que explicar o porquê do não. Porque à medida em que nós formos orientando, explicando o porquê desse não, ela vai compreender. Ela já vai saber quando for fazer, opa, isso aqui eu não posso por conta disso. E também assim, eu digo não para você, você fica pensando, mas por quê? Você pode ir para mim comprar um pão? Aí eu digo assim, não. Por quê? Por quê? Por quê? Ela podia ter, por que ela não vai? Tem compromisso? Tá a pé? Tá chovendo? Não tá sem vontade? Eu preciso dar uma explicação. Olha, eu não vou comprar o pão para você porque você é muito folgado, você devia ir. Pode ser. Pelo menos eu não vou sincero. comprar o pão para você porque eu não estou afim, estou querendo ficar quieta aqui. Entendeu como que é que funciona? Agora eu vou fazer uma situação, de dizer para você e para todos que estão nos vendo aqui, que a gente sabe que nesta idade da educação infantil, da idade das nossas crianças, a gente já falou e sabe, por meio de pesquisas, que esta atividade acontece muito presente na infância. Ok. Mas também você pode perceber que uma criança que brincou bastante nesta infância, que teve a possibilidade de criar, de experimentar, de vivenciar, de representar papéis, que foi essa criança criativa e inventiva, com essa capacidade toda que ela tem, ela será um adulto que vai conseguir resolver muito melhor os seus problemas. Com certeza. Porque ali nessa brincadeira, ela está também exercitando essas tomadas de decisões. E quando ela chegar na vida adulta, o que nós temos? Muitas decisões a serem tomadas. Verdade. Professora, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez a tua participação. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui, nos acompanhando nesse tema. E sempre que precisar, conte conosco. Professora, quer deixar uma palavrinha para eles, uma consideração? Quero deixar sim. Quero deixar a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Que se tem criança, se conhece as crianças que moram em casa, se é professor da sala de aula, do pé no chão da escola, como eu costumo dizer, permita, incentive, estimule as crianças a brincarem mais, a ter tempo para brincar. Não vamos sobrecarregar nossas crianças com muitas atividades. Ela precisa brincar. É brincando que ela vai descobrir esse laboratório, esse campo de experiências que é a nossa vida. Então agradeço a todos mais uma vez pela participação, por estar aqui conosco e até um próximo encontro.